Olá, meus amigos, como vão? Estamos novamente aqui pensando com vocês sobre alguns temas, sobre algumas situações da nossa vida e assim encontrarmos algumas soluções. Hoje eu quero falar com vocês sobre ansiedade. 3 respostas para a sua ansiedade. Mas para isso, permita-me fazer algumas perguntas. Você se considera ansioso? Se sim, eu tenho certeza que uma vez você colocando em prática sobre esses assuntos, esses métodos que eu vou expor para você, você vai poder lidar muito bem com a ansiedade. Devemos considerar que a ansiedade ela não pode ser tratada a princípio como um mal em si. A ansiedade ela é um bem para o ser humano nas suas medidas e nas proporções certas, correto? Quando nós estamos diante de um desafio, quando nós estamos diante de alguma coisa que nos pode gerar medo, a ansiedade aciona todos os nossos mecanismos simpáticos ou até mesmo parasimpáticos para podermos saber lidar com a situação. Dependendo da situação, você vai conseguir perceber que a sua ansiedade vai te dar capacidade para que você fuja do perigo. Mas em outras situações, ela vai te dar toda a habilidade que você precisa para poder resolver os problemas que estão diante de você. Portanto, a ansiedade em seus níveis normais é interessante, precisa-se ter, porque todo mundo precisa ter esta boa e amiga ansiedade. Mas quando ela passa dos limites, gerando medos irreais, criando fobias, tirando-nos o sono, fazendo com que tenhamos várias complicações, até mesmo alguns distúrbios mentais, como por exemplo pensamentos recorrentes, medos irreais de situações que geram fobias, pânicos. Isso daí precisa ser tratado. Mas existe algum momento em nossas vidas que a ansiedade ela vai passando um pouco de nível antes que chegue ao nível crítico. E geralmente são esse tipo de ansiedade que temos ainda um certo controle. E aí está alguma resposta que eu quero transmitir para vocês. A primeira resposta é: alegre-se no Senhor. Nós sabemos que existe muitas situações em nossas vidas que tentam nos tirar a alegria. Preocupações, problemas familiares, uma dificuldade no enfrentamento de alguma enfermidade, tristezas por diversas desaventuras que ocorrem em nossas vidas. Não podemos evitar situações frustrantes, mas podemos impedir com que ela nos torne pessoas frustradas. Por isso que a palavra de Deus nos fala: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos do Senhor. Quando nós permitimos que o nosso Deus seja a razão da nossa alegria, absolutamente o medo, a ansiedade, coisas que deveriam devorar o nosso coração, coisas que poderiam nos transformar como parte do problema, que poderia deixarmos atolados ali na ansiedade, geralmente perdem a força. Geralmente quando nós alegramos nele, nós conseguimos vencer as dificuldades. Não podemos esquecer que a alegria é uma ordenança para aquele que permanece no Senhor, porque Ele disse que jamais nos deixaria. Em nenhum momento, quando nós estamos diante de uma perspectiva ou expectativa, geralmente estamos lutando diante de alguma dificuldade, podemos esquecer de muitas coisas, mas Ele não esquece que tem promessas para cumprir em nossas vidas. Precisamos vencer as nossas batalhas, mas quando nós conhecemos, através da palavra, o quanto Deus é bom para conosco, nós nos sentimos fortalecidos. A segunda resposta para a ansiedade é confiar em Deus em oração. Filipenses 4:6 diz que a oração ela é o melhor remédio para a ansiedade, para o medo, para a preocupação. É interessante que a oração antecederam grandes vitórias na vida dos heróis da fé, porque eles confiaram em Deus. Por exemplo, Jó, ele orou muito diante da sua crise existencial, diante das perdas. É tanto que ele cresceu em confiança e no final de todas essas provações, ele viu de Deus uma experiência tão boa que ele disse que antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora de com ele andar. Muitas vezes nós paramos de orar por conta de nós acharmos que Deus não está ouvindo a nossa oração. Mas quando nós oramos, nós percebemos
que nossa força continua ativa, permanecemos confiantes. A oração geralmente não vai mudar o coração de Deus, mas muda muito as nossas vidas. É interessante que Deus, em oração, Ele sempre estará respondendo às nossas petições. Em Mateus 6, 25 e 34, Jesus Cristo ensina que devemos buscar eles todas as vezes que sentirmos ansiosos, que nós devemos buscar o reino de Deus, a sua justiça, sempre em espírito de oração. A oração, ela vence a ansiedade. Quem ora, vive bem. Quem ora, sente cada vez mais aliviado. É interessante que eu quero trazer umas perguntas para você. Seria interessante porque se você aprender a responder estas perguntas, você vai perceber que esse é o terceiro passo. Primeiro, você crê que Deus ouve as suas orações? Se sim, então você já tem um ponto especial. A segunda, você crê que Deus cuida de nós? A terceira pergunta, você crê que Deus zela pelos nossos interesses? Vai prestando atenção nisto. Você crê que Deus consegue resolver mesmo as nossas maiores dificuldades? São perguntas que não pode deixar desapercebida. Por exemplo, você crê que nada desta vida passa desapercebido diante de Jesus? Você crê que Deus é todo-poderoso? Você crê que Deus nos dirige e faz tudo com que contribua para o nosso bem? Então, esta é a base das convicções. Só se vence toda e qualquer ansiedade, preocupação, tristeza, decepções, com as crenças que já estão pré-estabelecidas na história da nossa vida. Quando nós oramos, quando nós confiamos, nós passamos um bom tempo ouvindo a palavra de Deus, mas muitas vezes passamos pouco tempo a praticando. E tudo está nesta base, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas interessante de tudo isso é quando você coloca tudo isso em prática. Crie, por isso falei. Quando nós falamos que cremos em Deus diante das tribulações, das necessidades, das ansiedades, nós estamos nos tornando mais do que vencedores. Tudo está baseado naquilo que você crê a respeito da revelação de Deus em favor da sua vida. As ansiedades, aquilo que paralisa a sua vida, aquilo que prende a percepção da sua visão, sempre cairá por terra a partir das convicções que você tem do Senhor. Deus te abençoe.